Íon é o átomo ou grupo de átomos que se tornaram eletricamente carregados pelo ganho ou perda de elétrons. Em geral, os metais formam íons com carga elétrica positiva, os cátions, e os não metais formam íons com carga elétrica negativa, os ânions. É bom, no entanto, a gente, antes de passar os exemplos, fixar algumas ideias a respeito dos íons. Veja bem, os fenômenos químicos, todos, não importa em que área da química eles se encontrem, todos os fenômenos químicos, eles trabalham apenas com mudanças de eletrosfera. Eles não mexem na composição do núcleo. Portanto, o aparecimento dos íons, o aparecimento dos átomos carregados, nunca pode ser por entrada ou saída de prótons. O átomo, em química, jamais perde próton, ganha próton, perde nêutron, ganha nêutron. O núcleo, digamos assim, é inacessível ao fenômeno químico. O que o átomo faz, e com muita frequência, é perder ou ganhar elétrons. E a partir daí, sim, aparece o desequilíbrio elétrico que dá origem exatamente às partículas que nós chamamos de íons. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Aí, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui o átomo de sódio, lá o sódio, número atômico 11, número de massa 23, e esse sódio na forma neutra contém 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Ele tem um determinado tamanho, ele tem um certo tamanho. O átomo, ele apresenta um certo raio, uma certa dimensão. Pois bem, se esse átomo de sódio, em certas circunstâncias que não interessam agora, passar a forma de cátion sódio, essa carga positiva que ele apresentou, essa carga positiva está implicando 11 prótons, 12 nêutrons e 10 elétrons, perdendo, portanto, um elétron nessa passagem. Veja que a quantidade de prótons permaneceu exatamente a mesma, a quantidade de nêutrons permaneceu a mesma, mudou a quantidade de elétrons. A perda de um elétron dá origem ao aparecimento de uma carga positiva nesse nosso átomo de sódio. E é bom de passagem, embora não seja tão importante nessa altura, já indicar a vocês que o tamanho do átomo diminui nessa perda de elétrons. Toda vez que um átomo se torna cátion, ele sofre uma redução do seu tamanho, da sua dimensão. Essa redução é tanto mais drástica quanto mais elétrons ele perder num processo. Nós podemos escrever isso indicando Na0, dando elétron e dando ali Na+. Átomo neutro e depois o cátion monovalente. É claro que isso é um primeiro exemplo e dá para perceber que quando eu tiver um cátion bivalente, um cátion trivalente, até mesmo um cátion tetravalente, caso assim mais raro, o que acontece na formação desses íons é a perda de 2 elétrons, de 3 elétrons, de 4 elétrons. Então, cuidado, o aparecimento de uma carga positiva não é uma questão de entrada, é uma questão de saída de elétrons. Quando o átomo perde elétrons, o desequilíbrio elétrico favorece os prótons. E com isso aparecem as cargas positivas, portanto os cátions. Bom, e se um determinado átomo, em certas circunstâncias, ganhar um elétron, 1 ou 2 ou 3 elétrons, o que acontece? Bom, você sabe que ele se torna um ânion. Vamos dar um exemplo disso, portanto, né? Aí, nesse nosso exemplo, nós temos o átomo de cloro, formado por 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. Estamos pegando um exemplo de átomo de cloro com um determinado tamanho. E esse átomo de cloro, ele agora se transforma num ânion de cloro, um ânion cloreto, com os mesmos 17 prótons, com os mesmos 18 nêutrons e agora com 18 elétrons. De 17 elétrons que existiam antes, nós passamos agora a ter 18 elétrons. E com isso, nós temos uma variação também não só dos elétrons, mas também de tamanho. Veja que agora o tamanho tornou-se maior do que ele apresentava inicialmente. Com isso,
nós temos a possibilidade, ao mesmo tempo, de mostrar a variação dos elétrons e o fato de que o átomo aumenta de tamanho. Toda vez que um átomo ganha elétrons, ele apresenta um aumento de tamanho. Agora, note uma coisa. Se eu quero representar isso por uma equação, eu tenho ali o átomo Cl0 mais o elétron que entrou, tornando-se o ânion cloreto monovalente. De átomo neutro, eu tenho agora um ânion monovalente. Pessoal, com isso nós temos dois exemplos de íons. Um cátion, no caso o sódio, depois um outro exemplo, um ânion, que é o ânion cloreto. É claro que essa formação dos íons vai depender de uma série de características dos átomos, alguns tendem a ganhar elétrons, outros a perder e assim por diante. Mas agora, eu queria chamar a atenção de um outro ponto, que é o seguinte. Os íons também podem ser constituídos por agrupamentos atômicos. Eles não são exclusivamente átomos que perderam ou ganharam elétrons. Podem ser também grupos atômicos. E é isso que eu queria mostrar alguns exemplos a vocês agora. Vejam o nosso exemplo. Aqui, em primeiro lugar, aparecem os chamados íons monoatômicos. Íons monoatômicos. Monoatômico significa íon formado por somente um tipo de átomo. Um tipo não, um átomo, melhor dizendo. Eu tenho potássio, magnésio, alumínio, flúor, enxofre e nitrogênio. Esses átomos todos, alguns de carga positiva, como é o caso do potássio, outros com carga negativa, como esse flúor, todos eles, no entanto, são íons formados de um único átomo. Por isso são chamados de íons monoatômicos, às vezes também chamados de íons simples. Agora, aqui embaixo, você tem íons poliatômicos. Os íons poliatômicos, acho que o nome é mais do que claro, são íons formados por agrupamentos atômicos. Então nós temos ânions do tipo deste, que é o ânion nitrato. O que o ânion nitrato contém? Um átomo de nitrogênio, 3 átomos de oxigênio e aparece ali uma carga negativa. Nós temos aqui um ânion importante, chamado sulfato, formado por um átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio e 2 elétrons a mais. É bom chamar a sua atenção para o seguinte ponto, antes de continuarmos, que nesses íons aí, do tipo do nitrato, do sulfato, enfim, íons poliatômicos, eu não sei que átomo que ganhou os elétrons. Na verdade, eu vou saber, mas nessa altura eu ainda não sei se foi o oxigênio, se foi o enxofre, se foi o nitrogênio que recebeu aqueles elétrons. Isso é um assunto posterior que a gente vai analisar. Voltando ao nosso esquema, ali nós temos o cátion amônio, um cátion monovalente chamado amônio, e depois um ânion chamado cianeto, formado por um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio. Essa é, portanto, uma relação que nós estabelecemos entre esses íons. Pessoal, agora uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, mudando um pouquinho o nosso assunto ainda. A respeito dos íons, existem casos onde, devido à entrada, à saída de elétrons, ao número atômico, aos elétrons que ficam, etc., pode aparecer uma situação bastante importante dentro da química, que é o estudo dos chamados íons isoeletrônicos. Porque, veja bem, às vezes 2 átomos perdem ambos elétrons, mas em quantidades diferentes. Às vezes 2 átomos podem ganhar ambos elétrons. E, no entanto, eles podem ficar com o mesmo número de elétrons. E eu posso pegar um conjunto de 2, 3 íons, sejam eles cátions, ânions ou misturados mesmo, que coincidem esses íons todos quanto ao número de elétrons. Surgem aí os chamados íons isoeletrônicos, que eu quero então dar um exemplo a vocês. Vamos aí. Aí, nos íons isoeletrônicos, isoeletrônico, acho que o nome é mais do que claro, são os íons que apresentam o mesmo número de elétrons. Note esse exemplo, observe o exemplo. O cátion potássio 1939, 19 prótons, 20 nêutrons, 18 elétrons. Agora, um outro exemplo. O nosso átomo de fósforo, 15, 31, com carga menos 3. 15 prótons, esses 15 prótons você lê direto no número atômico. 16 nêutrons,
que a gente sabe pelo chamado número de massa, e 18 elétrons, que afinal de contas entraram 3 elétrons nesse átomo neutro. Veja que o número de elétrons do íon do fósforo e o número de elétrons do íon do potássio é exatamente o mesmo. Esses íons são chamados então de íons isoeletrônicos. Íons isoeletrônicos são exatamente aqueles íons que apresentam igual número de elétrons. Quando alguém aparecer com esse termo, você já sabe a tradução disso. E por fim, acho que seria bom a gente, para fixar melhor essas ideias todas, trabalhar com um pequeno exercício, trabalhar com um tipo de exercício que explore um pouquinho aquilo que nós falamos hoje. Vamos a ele então. Aí, nesse exercício, nós temos o enunciado. Dar o número de prótons, nêutrons e elétrons dos íons. Temos 2 itens, na verdade, no exercício. No primeiro item, temos o ferro, 2656, com carga 3 vezes positiva, e queremos saber as partículas constituintes deste íon. Está ali a nossa resposta. 26 prótons que eu leio diretamente no número atômico, 30 nêutrons que eu leio através da diferença entre o número de massa e o número atômico, coisa muito já sabida, e 23 elétrons. Cuidado para não achar que são 29. Se o íon é cátion, ele perdeu elétrons, e dos 26 anteriores sobram 23. 3 foram perdidos. E agora, no caso de baixo, nós temos um íon, que elemento é esse? Selênio, 3479, 2 menos, e a nossa resposta. 34 prótons que eu leio diretamente no número atômico, 45 nêutrons, diferença entre número de massa e número atômico, e entraram 2 elétrons, portanto, 36 elétrons nesse conjunto. E, com isso, nós estamos fechando o nosso assunto de hoje de íons.